O treino livre 1 do GP de Miami de Fórmula 1 já aconteceu e com ele nós já podemos ver diversas mudanças no grid da Fórmula 1, principalmente por conta da Mercedes. Já fala alguma coisa sobre o que deve acontecer na qualificação. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP de Miami de Fórmula 1 aparentemente vai dar o que falar. Nós estamos tendo algumas mudanças de forças na Fórmula 1, além disso tem algumas questões importantes que aconteceram antes mesmo do treino livre 1, importantes a serem faladas e é claro que eu vou tocar sobre isso nesse vídeo, vou falar tudo sobre isso. Mas antes, eu queria te convidar a já deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e também já se inscreve também. Se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas enfim, vamos parar de enrolação e começar a falar um pouco mais sobre o que aconteceu nesse treino livre 1 e o que isso quer dizer para a qualificação e para a corrida em si. Vamos falar tudo sobre isso agora nesse vídeo. Primeiramente, queria pedir perdão por conta do estúdio aqui improvisado. É claro que eu tô viajando, como vocês podem estar percebendo, mas eu prometo que muito em breve nós já estaremos aí no estúdio oficial, original aí do Hora do Piloto. Peço a paciência de vocês enquanto isso, mas vamos falar sobre o que realmente importa. Estúdio não é tão importante assim, o que realmente importa é a Fórmula 1 em si. E a gente precisa começar falando sobre o que aconteceu na pista ali de Miami desse ano. Na verdade, a pista tinha sim um asfalto diferenciado, nós sabemos, um asfalto extremamente liso, como eu já falei em diversos vídeos aqui do canal. O grande problema é que apesar deste asfalto liso, aparentemente, nesta quinta-feira, a pista teve alguns problemas de rachaduras. O asfalto rachou e por isso foi necessário que da madrugada de quinta para sexta-feira houvessem algumas modificações, consertos no asfalto, o que sim acabou gerando alguns remendos que estão muito fáceis de serem percebidos por qualquer fã do esporte. Além disso, a pista é verde, ninguém nunca tinha andado nesse traçado com carros específicos para corridas e por isso estava muito escorregadia. A gente pôde ver algumas rodadas, alguns pilotos tendo problemas sérios por conta disso, inclusive a gente pôde ver o primeiro acidente desse GP, com Valtteri Bottas estampando o muro ali do GP de Miami. Mas tirando isso, na verdade, e também diversos toques ali nas paredes do GP de Miami, nós não tivemos coisas muito sérias acontecendo relacionadas a acidentes, com exceção, obviamente, desse acidente de Valtteri Bottas. Mas vamos falar o que realmente importa. Quem está na frente desse GP, independente da pista estar ou não verde, de quais as condições climáticas, o que as equipes mostraram que elas têm nas mangas para qualificação e para corrida. Como eu sempre faço aqui no canal, é importante a gente falar equipe por equipe, principalmente até chegar no GP em si. E vamos começar falando sobre a equipe que para mim foi a que mais me impressionou das três mais fortes ali do grid da Fórmula 1, a Mercedes. Na verdade, antes aí do treino livre 1 começar, já foi anunciado que ela não havia feito nenhum tipo de modificação no seu assoalho. Modificação essa que eu mesmo estava esperando e, segundo diversas fontes, iria sim acontecer para esse GP. Mas não aconteceu. Na verdade, ela decidiu fazer alterações importantes na asa traseira e também na asa dianteira do carro, sendo que também uma partezinha ali debaixo da asa traseira, principalmente relacionada a algumas questões do difusor do carro, também foi modificada, mostrando justamente o foco da equipe alemã para esse GP de Miami de Fórmula 1. Aparentemente, a principal intenção da Mercedes com essas alterações era de diminuir o porpoising, que segundo Toto Wolff, acabava gerando um prejuízo para a equipe alemã de até 1 segundo por volta. Aparentemente, a intenção com essas modificações no carro era ou sanar ou diminuir muito esse problema. E aparentemente eles conseguiram. Na verdade, desde a primeira volta em que eu pude ver George Russell na pista, eu já pude perceber. O carro da Mercedes não parecia quicar em nenhum momento desse circuito ali de Miami. E realmente parecia estar muito mais equilibrado do que em qualquer outro circuito desse ano de 2022. Lembrando, inclusive, que apesar de ser um circuito mais sinuoso, principalmente no miolo ali, ele tem retas muito grandes.
Ou seja, a grande tendência era que se a Mercedes não tivesse sofrido com melhorias significativas, ela continuasse sofrendo com porpoising ao final das retas. Mas a gente não pôde perceber esse resultado especificamente. Além disso, não tem como nós nos esquecermos do fato de que tanto Lewis Hamilton quanto George Russell tiveram a capacidade de andar bem próximo da Ferrari e da Red Bull por maior parte ali do período de treino livre, nesse treino livre 1. Realmente um resultado espetacular para uma equipe que estava mais acostumada a andar do 5º lugar para trás. Claro que no resultado final ali do treino livre 1, a gente pôde ver sim George Russell andando bem melhor do que Lewis Hamilton, mas não dá para descartar que Lewis Hamilton também saiu muito melhor do que eu esperava. Mas o mais impressionante é que esse resultado de George Russell especificamente, o melhor piloto da Mercedes, nesse fim de semana até agora, foi impressionante, ainda mais pelo fato de que ele conseguiu ali até mesmo um 2º lugar no término desse treino livre 1 e bem próximo de Charles Leclerc, a menos de 1/10 do piloto monegasco, mostrando que é bem provável que o W13 está sim conseguindo ter um ótimo ritmo não apenas nas retas, mas também nas partes mais sinuosas do circuito. Ou seja, me parece que a Mercedes já conseguiu alcançar um resultado satisfatório nessa questão de anulação do efeito do porpoising, o que aumenta a estabilidade do carro e, além disso, também aumenta as velocidades de reta. Enquanto isso, nós tivemos sim Lewis Hamilton sofrendo um pouco mais do que George Russell, mas já demonstrando também, pelo menos analisando o equilíbrio do carro, que está sendo mais fácil domar a Mercedes nessa etapa especificamente do campeonato. E é importante também a gente ressaltar que Lewis Hamilton geralmente tem testado mais acertos agressivos do que George Russell, o que também pode ser um fator a se considerar de realmente Lewis Hamilton estar tendo mais dificuldade em domar seu carro. É provável que Hamilton esteja ali testando mais acertos do que George Russell, principalmente acertos mais agressivos, na intenção de melhorar seu carro muito mais do que o esperado. E com isso, talvez na qualificação de amanhã nós tenhamos uma certa surpresa com relação ao veterano da Mercedes. Mas é claro que para quem realmente torce para a Mercedes, como eu já disse, o clima é de grande esperança. Mas e para as outras equipes ali desse topo da Fórmula 1? E para Ferrari e Red Bull? Vamos começar falando sobre a Ferrari especificamente, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Vamos começar falando sobre a superficialidade, ou melhor dizendo, o que aconteceu antes do treino livre 1. Aparentemente a Ferrari fez algumas alterações no assoalho de seu carro lá depois do GP de Imola, nos testes da Pirelli, situação essa que parece que era proibida e por isso ela será investigada em algum momento desse ano de 2022. E também acaba que isso gera um certo efeito negativo para a equipe italiana para esse fim de semana específico. Mas apesar desse efeito negativo e também da batida de Carlos Sainz antes mesmo do treino livre 1 começar, já que ele bateu a cabeça ali numa barra de concreto, aparentemente a Ferrari tem andado muito bem até agora no treino livre 1 e tem mostrado a capacidade que ela deve ter também de conseguir voltas inacreditáveis tanto na qualificação quanto na corrida, já que ela conseguiu treinar mais com pneus médios do que com pneus macios e ainda assim fez tempos satisfatórios. É claro que é importante ressaltar que a Ferrari aparentemente está utilizando um modelo de asa traseira diferente dos outros GPs, um modelo que limita o arrasto aerodinâmico e por isso acaba fazendo com que a equipe ganhe sim velocidade nas retas. É bem provável que o MGU-K, principalmente de Charles Leclerc, tenha sido modificado na intenção de ganhar um pouco mais de potência em uma volta concluída. E aparentemente isso tudo tem dado certo. Carlos Sainz e Charles Leclerc acabaram alternando o primeiro lugar por maior parte ali do treino livre 1, sendo que ao final, quando Carlos Sainz colocou pneus novos, mais macios, acabou que ele rodou e não pôde experimentar essa gama de pneus. Mas seu companheiro de equipe, Leclerc, experimentou e com muito sucesso, conseguiu voltas expressivas e muito velozes nesse circuito de Miami de Fórmula 1. Mas independente de qualquer coisa, os dois pilotos utilizaram muito mais os pneus médios do que os pneus macios, demonstrando que é bem provável que eles estejam sim tentando melhorar não apenas o gerenciamento de pneus,
mas também a velocidade nesse composto, com a intenção principalmente de conseguir velocidades melhores nesse composto, principalmente na corrida. Mas não pense que eles utilizaram apenas eles. É claro que Leclerc, ao final ali do treino livre 1, também utilizou os compostos macios e fez uma volta muito boa, como eu já disse nesse vídeo. Mas vamos parar de falar de Ferrari e também a gente precisa falar sobre a Red Bull, que é uma das queridinhas aí do grid da Fórmula 1 também, principalmente com Max Verstappen. A Red Bull teve sim alguns problemas durante esse treino livre 1 aí, que a gente pôde perceber. Verstappen acabou sendo chamado para os boxes em um certo momento, pouco antes de Valtteri Bottas acertar o muro. E acabou que ele xingou ali o seu engenheiro, falando que não gostaria que isso acontecesse, mas logo depois, aparentemente, eles descobriram algum tipo de problema com a Red Bull. Vários engenheiros e mecânicos foram ali olhar a traseira do RB18 na intenção de solucionar esse problema, que nós não sabemos ainda exatamente qual era. Mas até esse ponto específico do treino livre 1, a gente pôde perceber Verstappen com certas dificuldades de fazer voltas muito velozes. Até o início do treino livre 1, ou melhor dizendo, o meio ali desse treino livre, acabou que Verstappen estava tendo dificuldades em acompanhar as Ferraris, mesmo utilizando compostos mais macios do que os cavalinhos amarelos. E ainda assim tinha dificuldades, mas logo depois de sair dos boxes consertando seu carro, ele teve a capacidade de fazer voltas muito velozes, também com o Sérgio Pérez logo atrás dele, mostrando que a Red Bull também vem muito forte para esse fim de semana, não apenas para a qualificação, mas é bem provável que ela também venha forte para a corrida, ainda mais quando a gente considera que o gerenciamento de pneus da equipe austríaca melhorou muito até o GP de Imola de Fórmula 1. Mas para você, analisando esse treino livre 1, que a gente sabe que não é definitivo e talvez não fale muito para a gente quando a gente compara aí com a qualificação em si, quem para você vai fazer a pole position? Quais são as equipes que a gente deve ter mais esperança ou ficar mais de olho nesse fim de semana? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Para ser bem sincero, me parece que 3 equipes estão muito fortes para esse fim de semana. É claro que a gente precisa levar em conta que o treino livre 1 não é qualificação, não significa que elas conseguirão se qualificar muito bem, mas ainda assim é sim algum tipo de indício de como deve ficar o treino qualificatório de sábado, principalmente porque os pilotos tentam acelerar ao máximo nesse treino livre 1, já que o horário da qualificação será bem parecido com ele, e depois no treino livre 3 eles terminam de fazer os ajustes para a qualificação. Quem assistiu o treino livre 2 vai perceber que o principal interesse das equipes é conseguir ritmo de corrida, e é óbvio que eu vou fazer um vídeo sobre isso também e contando sobre qual é o melhor ritmo de corrida e a equipe que está mais bem preparada para essa sessão específica desse fim de semana. Mas para a qualificação especificamente, me parece que 3 equipes estão bem fortes, tanto Mercedes quanto Red Bull e também a Ferrari. Me parece que o Russell na Mercedes está melhor do que Lewis Hamilton. Claro que isso pode mudar ou acabar Lewis Hamilton chegando um pouco mais no seu companheiro de equipe, mas até esse momento me parece que Russell deve sim acabar incomodando Verstappen e também Leclerc em algum momento nesse fim de semana. Na Ferrari, me parece que Leclerc está mais forte do que Sainz, apesar de que o piloto espanhol conseguiu voltas muito boas, principalmente em compostos médios. E essa situação específica acaba nos mostrando que é bem provável que ele tenha um bom ritmo de corrida. Ele não conseguiu fazer voltas rápidas nos compostos macios, mas me parece sim que de ritmo de corrida ele está conseguindo andar muito bem. Já Verstappen da Red Bull me parece que está um pouco mais rápido do que Sérgio Pérez. Não do mesmo jeito do que George Russell e Lewis Hamilton, mas Pérez está sim um passo atrás, como na maioria dos GPs desse ano até agora. Me parece que a disputa dessa corrida, se fosse para eu fazer algum tipo de aposta, seria entre esses 3 pilotos: George Russell, Charles Leclerc e também Max Verstappen, sendo que Lewis Hamilton, como sempre, pode acabar nos surpreendendo no finalzinho, como ele fez em diversas vezes nos últimos anos da Fórmula 1, quanto também Carlos Sainz me parece que está com a faca nos dentes para esse fim de semana. Seria incrível ter 5 pilotos brigando pela vitória. Nós não sabemos se é isso que vai acontecer, mas essa possibilidade com certeza existe. Mas como eu sempre digo, a sua opinião é muito bem-vinda, inclusive já comenta ela aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, mesmo aqui um pouco mais improvisado, mais espontâneo, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo e se você curte o meu canal de uma forma geral e não quer mais perder vídeos dessas análises que eu faço, não esquece, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. E claro,
Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!